eu sou Viviane Varela, sou esposa do diácono Alexandre Varela, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vocês que acompanham o site Catequista sabem que nós dois somos responsáveis pelo conteúdo do site, também pelos livros publicados por nós, pela Editora Planeta, enfim, por todo o conteúdo do Catequista. E vamos lá, né? A gente procura responder as demandas que surgem das pessoas que nos seguem, dos nossos leitores. E uma das demandas que surgiram, né, das dúvidas, questionamentos, enfim, aflições que surgiram nos últimos tempos, são as profecias do Padre Oliveira. Né? Quando isso começou a chegar como dúvida nas caixinhas, principalmente pelo direct e caixinha do nossos stories no Instagram, a gente bota para o pessoal tirar dúvida, eu inicialmente ignorei, né? Porque assim, na boa, eu nunca ouvi falar de Padre Oliveira, né? Então, e mesmo se a gente fizer um Google, a gente não sabe quem é Padre Oliveira, né? Até porque parece que ele não quer se revelar no momento, enfim. Então perguntar pra mim, né? Imagina, alguém pergunta pra você, e aí, conhece as profecias do Padre Oliveira? A mesma coisa que perguntar aí, conhece as profecias da Nina? Cara, não conheço, não quero conhecer. Qual o interesse que pode ter isso, né? Sei lá quem é a Aninha, né? Conhece as profecias do seu Tadeu, né? Se alguém chegasse pra você, conhece as profecias do seu Tadeu? Chega as profecias do seu Tadeu pelo zap, né? Pelo teu zap. Você vai se importar com isso, vai atrás, vai ler, vai perder tempo com isso, vai se dedicar seu tempo. Então, sabe? E o Mário, as profecias do Mário. Que Mário? Enfim, deixa quieto o Mário. Mas é só, então assim, perguntar pra mim, né? Se a gente conhece, a gente tinha conhecimento das profecias do Padre Oliveira, tipo, não tenho conhecimento. Eu pensando lá com os meus botões, não tenho conhecimento, não vou pesquisar isso, deve ter interesse nenhum, nunca ouvi falar de Padre Oliveira, que interesse tem isso? Mas enfim, aquilo começou a se multiplicar, aquele movimento, né? Quando chegou quase na 100ª pessoa lá perguntando, e aí, vocês vão falar alguma coisa sobre a profecia do Padre Oliveira? Eu já, caramba, de onde está vindo isso, né? Aí eu pensei que o negócio podia ter alguma relevância, né? Porque em pouco tempo chegaram tantas dúvidas a esse respeito. E fui procurar me informar de onde via isso, quem era o Padre Oliveira. A primeira coisa que a gente tem que saber é, praticamente ninguém sabe quem é Padre Oliveira, até porque o mesmo parece que optou pela postura de não se revelar, não sei por que ele quer ficar oculto, enfim. O que já é um negócio muito estranho, porque imagina que alguém, né, coloque no teu zap a informação que os ETs estão invadindo a Terra. Mas de onde vem essa informação? Aí vem do Zezinho, né? Ou do padre, sei lá, do Padre João. Mas que Padre João? Vou dar importância pro tal. Não sei nem quem é Padre João, tá falando que os ETs estão invadindo a Terra. Ou do jornal da Vila de Quem. Mas que jornal é esse? Vou dar importância para isso agora. Se for uma informação oficial dada em rede nacional pelo presidente dos Estados Unidos, aí você já fica preocupado, pô, então o bagulho é sério, né? O bagulho deve ser sério isso aí, vou dar atenção, né? Porque afinal é o presidente. Então, como é que você faz uma revelação de algo que em tese, né, é algo que as pessoas precisam saber, algo de relevância para a vida espiritual das pessoas, para a salvação das pessoas, e você não, né, você dá a mensagem e não dá o mensageiro. Que credibilidade tem isso, né? Como é que a gente vai dar crédito para uma mensagem que a gente não sabe quem é o mensageiro? Não é? Isso é básico, né? É básico, né? Profecia de quem? Padre Oliveira, quem é Padre Oliveira? Não, o Padre Oliveira não quer se revelar. Não, beleza, direito dele, mas entende que é um negócio, né, esquisito, né? Ainda mais assim, e esquisito, não é nem o Padre Oliveira, que eu entendo totalmente a decisão dele, né, segundo os porta-vozes dele, né, eu entendo totalmente a decisão dele, ou que estão se fazendo de porta-voz dele, entendo a decisão de se manter oculto, para não, enfim, não ter aborrecimento, não sofrer assédio das pessoas querendo buscar por ele, etc. E tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendo como é que as pessoas estão revelando tanto interesse por uma profecia de uma pessoa que elas não fazem ideia, nem se existe verdade, eu acredito que deve existir, e nem quem é, que tipo de pessoa como é que é a vida dela, se está caminhando em comunhão com o bispo, não se sabe, enfim, né? Então, quem é a fonte, quem é a fonte primária, né? Aquela fonte primeira que está em contato direto com o Padre Oliveira, o dito Padre Oliveira, se é que ele tem esse nome, enfim, parece que é um padre gaúcho, não é?
um padre de uma paróquia no Rio Grande do Sul. Quem é essa pessoa, né? Já que a gente não sabe quem é o Padre Oliveira, a gente tem que tentar entender quem é essa pessoa que está em contato com o Padre Oliveira e transcreveu, né, as suas mensagens, as suas profecias, né, e colocou elas e divulgou essas profecias nas redes sociais, e essas profecias foram replicadas por influencers, né, por influenciadores católicos que são bastante relevantes e que tem alguma relevância, e isso começou a tomar algum corpo, né, fazer um buchicho aí no Brasil, né? Muita gente não entende. Se você não sabe quem é Padre Oliveira e não está sabendo dessas profecias, eu acho que você pode até fechar esse vídeo, não precisa gastar tempo com isso, vai ver alguma coisa assim mais, o programa do Faustão, coluna de fofoca do Léo Dias, vai ver aquela série Chão é Lava que tem na Netflix, eu vejo com meus filhos, eu acho que você vai aproveitar melhor seu tempo. Mas se você já tá por dentro dessas profecias aí, ou tem gente na sua família que tá preocupado, se você tá bolado, tá preocupado, tá com medo, então fica aqui com a gente que a gente vai esclarecer muita coisa, vamos do passo a passo, né? Como diz o Jack Stripador, vamos por partes, né? Então quem é o cara? É a fonte, os influencers não me interessam, né? Vamos na fonte primária, o cara aqui diz estar em contato direto com o tal Padre Oliveira, entrou em contato com ele, pegou os diários dele, recebeu os manuscritos, né? E recebeu autorização do Padre Oliveira para divulgar para o Brasil, para o mundo, essas profecias. Não, eu não vou citar nomes, não precisa, quem está por dentro sabe quem é, porque o vídeo é só botar profecias do Padre Oliveira no Google, você vai saber, ou enfim. Então, esse rapaz é um fundador, né, de um daqueles centros, esses centros com nome de santo, enfim, que se espalharam pelo Brasil nos últimos anos. E, enfim, ele se diz estudioso, pelo que entendi, ele é estudioso de visões, ele fica interessado nessas questões de visões, revelações pessoais, aparições, enfim. E ele fez um vídeo de 1h30, que eu tive, né, que ver, beleza, podia estar vendo o programa do Faustão, mas tive que ver esse vídeo. 47 minutos, aos 47 minutos ele diz, né, vamos a alguns pontos importantes do vídeo, ele diz, isso lembra muito Garabandal, que ele pega uma profecia do padre e diz que lembra Garabandal, ele faz isso, ele tenta estabelecer conexões entre as profecias do padre, né, para lhes dar legitimidade, ele usa essa estratégia que eu acredito muito sincera, parece um rapaz muito sincero, muito honesto, né, muito bem intencionado e tem uma crença sincera nas profecias do padre, em todas as profecias que ele cita, aliás, né? E revelações pessoais. Então ele tenta estabelecer, dar crédito às profecias do padre, estabelecendo conexão com outras profecias. Aí ele fala, isso me lembra muito de Garabandal. Mas, gente, Garabandal, que autoridade tem Garabandal? Né? 3 bispos, né, consecutivamente, falaram que as mensagens, o que aconteceu, né, as supostas aparições de Nossa Senhora em Garabandal não tem caráter, não revelaram nenhum caráter sobrenatural, não aconteceu nada de sobrenatural lá. Esse foi o parecer dos bispos. O culto lá, né, não é proibido, não foi encontrado heresias nas mensagens, mas ao mesmo tempo não viram motivo para declarar que havia qualquer sobrenaturalidade lá. Ou seja, não ganhou a aprovação da igreja local, nem de Roma, como aparição de Nossa Senhora. Então, por que estamos falando de Garabandal? Por que estamos perdendo nosso tempo falando de Garabandal, né? Quem quiser saber mais sobre Garabandal, a gente tem um monte de informação. Pessoalmente, cremos que aquilo ali é a maior furada, a maior enganação, maior loucura. Veja os destaques do nosso Instagram. Você vai no nosso Instagram, o Catequista Oficial, tem aquelas bolinhas de destaques em cima do feed, né? E tem os destaques revelações. Lá vai falar sobre um monte de revelações particulares e supostas revelações, inclusive Garabandal, aí você vai ter uma noção do caso, ok? Aos 20 minutos, esse rapaz, que é a fonte primária lá, o primeiro divulgador do padre, das mensagens do padre Oliveira, ele cita Pedro Siqueira, porque o padre Oliveira diz que viu o seu anjo da guarda. E aí esse rapaz, nossa, o interessante é que tem um vidente do Rio de Janeiro, chamado Pedro Siqueira, que a descrição dele do anjo da guarda bate, a descrição, né, da aparência do anjo da guarda bate com a do Padre Oliveira.
E aí a gente vê um pouco a questão da ingenuidade, né, do ser humano, né? Porque assim, a descrição Badial é alto, usa um cinturão. Aí a gente respira fundo, né? Porque assim, nem tem um post no nosso Instagram também. A gente, acho que, vamos ver, eu não sei, lembra se tem o site, se tiver a gente vai botar aqui também, mas tem no feed do nosso Instagram, a gente explicando que tem um grande teólogo que inclusive era citado nas obras do Papa Bento XVI, do saudoso Papa Bento XVI, que faleceu esses dias, que Deus o tenha, com certeza, já está no céu. Esse René Laurentin é um dos mariólogos mais, né, é algum dos mariólogos mais importantes do mundo, não é? E ele fala que nas aparições marianas, Nossa Senhora não tem uma aparência fixa, nem aparência de traços, né, de fenótipo, ela muda muito. Uns videntes dizem que ela é loura, outros dizem que ela tem cabelo negro, outros dizem que ela está com véu preto, outros dizem que ela está com véu azul, outros dizem que ela está com véu branco, né? Outros dizem que ela tem a pele, né, ela apareceu com a pele morena na pintura, né, na imagem de Guadalupe, com os olhos verdes. Enfim, varia muitíssimo, né? Tanto as vestimentas quanto as próprias feições. Então, como é que o anjo vai ter a descrição bate? Nem as descrições de Nossa Senhora bate. Anjo não tem aparência, anjo não tem roupa fixa, né? Não é igual o personagem da Mônica, tá sempre com aquela roupa, cinturão, né? Alto. Gente, aqui o anjo, quando ele se faz, né? Pela graça de Deus, se faz aparecer alguém, ele usa algum tipo de imagem, né? Alguns com asa, outros sem asa, outros com, né? Enfim, tanto faz. Mas que aquilo é uma representação simbólica para a pessoa entender o que está acontecendo. Mas o anjo não é daquele jeito. O anjo é puro espírito. Ele não tem braço, ele não tem asa, ele não tem cinturão, porque ele não precisa de cinto para segurar as calças ou a túnica. Não precisa, né, meu povo? Enfim. Então, assim, então a gente tá falando aí de uma pessoa, né, que eu não sei se apresenta, assim, né, como estudioso dessas questões mais sobrenaturais, mas tá precisando aprofundar aí um pouco mais esse estudo, né, ser estudioso. De repente quiser pedir uma consultoria pra gente, a gente faz um precinho especial e ajuda essa pessoa. Aos 51 minutos, ele fala assim, não, essa mensagem aqui, esse rapaz, né, o tal rapaz, a fonte primária diz, essa mensagem aqui, né, do Padre Oliveira, eu acho que é a mais impactante, ele acha que é a mais impressionante de todas, porque ele teve essa visão em março de 2020, é a previsão do Covid-19, da pandemia, né, disse que o Padre Oliveira previu a pandemia, incrível, previu a pandemia do Covid-19, então seria mais impactante, porque ele teve essa visão em março de 2020, quando ainda não tinha nenhuma quarentena aqui no Brasil. Aí beleza, aí você vê, pessoa de bom coração, mas às vezes assim, exagera um pouco né, o ser humano precisa, né, dar um limite na credulidade, né? A gente tem que ter, principalmente se a gente está falando com outras pessoas, se a gente tem algum tipo de influência. Esse rapaz eu nunca ouvi falar dele, né? Mas ele está ganhando influência agora por causa dos outros influencers que estão reverberando o vídeo dele, enfim, a mensagem que ele está divulgando. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito critério para poder passar algo assim, tem que ser um pouco mais rigoroso na nossa pesquisa, né? Porque um simples Google, o que ele diz aqui, a profecia do Padre Oliveira, conforme está anotado por ele, né? Foi em 12 de março, anotem aí, 12 de março de 2020. Aí eu dei um Google, gente, eu não sou um gênio, não sou Sherlock Holmes, né? É o Sherlock Holmes aqui, não sou, gente. Eu dei um Google besta. E eu achei a seguinte notícia, né? Que a OMS saiu nos jornais um dia antes, né, da anotação desse padre. Um dia antes, 11 de março, a profecia do padre é no dia 12 de março de 2020. Em 11 de março de 2020, saem todos os principais jornais do mundo a notícia bombástica, esse manchetão, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou o início da pandemia mundial de Covid. Pandemia de Covid estava iniciando. Quer dizer, tem essa notícia no mundo inteiro, estourando no mundo inteiro no dia 11 de março de 2020. No dia seguinte está o padre lá fazendo as suas profecias, né? E tem mais um detalhe, não para por aí. As suas profecias, né? Que a gente não sabe exatamente o que ele anotou, por quê. O próprio rapaz diz aos 52 minutos, ele diz assim, ele assume que parte daqueles escritos que estão ali, como profecias, né,
de 12 de março de 2020 foram escritos mais recentemente, a pedido do próprio rapaz. Ele não, padre, anota, né? Então o padre adicionou comentários ali mais recentemente. Quer dizer, depois de ter visto tudo que aconteceu, né, na pandemia do Covid, depois de ter visto, né, de ter passado por toda a pandemia, o padre adicionou comentários ali. Porque a pedido do próprio rapaz. Então a gente não sabe ali o que exatamente o padre anotou em 12 de março de 2020, que aliás foi pós-notícia, né? Você vê a notícia de uma pandemia mundial, né? Aí o que diz lá na profecia do padre? Ah, vai ser um ano paralisado, né? Vão vir, vai ser uma paralisação total, as pessoas vão ficar estagnadas, vai ter problemas financeiros, pessoas na rua. Né? Quem poderia prever, vendo uma notícia sobre uma pandemia mundial, quem poderia prever, né, que haveria crise econômica, né? Quem preveria isso, né? Então, mas enfim, mesmo assim, né? E mesmo assim, sendo feito em 12 de março, no dia seguinte a notícia ser dada mundialmente, ele ainda está assumido no vídeo do rapaz. Quer dizer, isso escapou a todo mundo, não sei se as pessoas não notaram isso, não vi ninguém comentando isso. O próprio rapaz disse que foram adicionados mais recentemente, a pedido dele mesmo. Padre, mas faltou você anotar realmente o que você viu na época aqui, né? Anota o que... Então, essas foram as palavras do rapaz. Ele adicionou uns comentários, né? Ele adicionou uns comentários. Então, tem coisa ali nessa profecia sobre o Covid que foi adicionada bem recentemente, depois de todo o bafafá da pandemia, já está consolidado. Ok, precisa dizer mais alguma coisa, meu povo? Enfim, vamos lá. Aí depois, esse padre diz sobre as profecias dos 3 dias de trevas, o padre Oliveira, permaneci tendo esse mesmo sonho com os 3 dias de trevas por 16 anos, variando sua frequência entre 1 a 2 vezes por semana. Em janeiro de 2019, ele contou o sonho a um familiar, e o familiar, poxa, você acredita que Padre Pio tinha essa mesma profecia? Né? Aí eu não havia contado para ninguém o sonho até esse dia, né? Contou para aquele familiar e acabou tendo contato com as cartas do Padre Pio sobre os 3, as supostas, ele sabiamente usa a palavra supostas, as supostas cartas de Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. A semelhança era tão absurda que não tive escolha, se não dizer o que havia me acompanhado por tantos anos. Então aqui ele parece sugerir que durante esses 16 anos foi o Padre Pio, isso foi o que eu entendi, né? Foi o Padre Pio mesmo que o acompanhou nesses sonhos premonitórios, né? E ele parou, nunca mais teve esse sonho após saber que Padre Pio teve essas previsões, supostamente. Então é supostamente mesmo, porque ele não teve, né? Isso é oficial, né? O Padre Pio, deixa eu pegar o livro aqui. Esse livro é muito bom, é da editora Paulus, né? Padre Pio sob investigação, do Francesco Castelli. Enfim, ele defende aqui, mostra vários documentos oficiais de Roma, da Inquisição que foi feita, os documentos do Santo Ofício, da Inquisição que foi feita, a perseguição com o Padre Pio, enfim. E mostra que o inquisidor, o Dom Carlo, teve um relatório totalmente favorável ao Padre Pio. E uma das coisas que ele teve que responder ao Padre Inquisitor, o Dom Carlo Rossi, o Padre Pio teve que responder a esse Padre Inquisidor, foi coisas, mensagens estranhas, coisas que pareciam de um charlatão, né? Coisas estranhas, coisas falsas. E o Padre Pio se falou que ele estava muito triste, que ele nunca tinha dito aquelas coisas que as pessoas costumavam. Era muito comum que divulgassem pelo mundo que ele falou isso e aquilo, coisas que ele nunca falou, né? Então, tenham atenção a isso, né? A gente ficar divulgando coisas. O Padre Pio disse, não, qual é a fonte, né? Quem é a testemunha, né? Quem é o autor que testemunhou que o Padre Pio, quem é a fonte primária? A fonte primária é aquele que estava diante do Padre Pio e testemunhou isso, né? Quem é o autor que está registrando isso, né? Então, para diminuir um pouco esse problema, para tentar sanar esse problema, foi fundado o Voci de Padre Pio, que era um jornal que era ainda, né? Não sei se ainda é na Itália, mas enfim, era publicado na Itália. E depois foi no Canadá, Estados Unidos, se eu não me engano, em inglês ele era publicado também, né? E nesse jornal, por 2 vezes, a gente vai botar, isso tem na nossa matéria também, sobre os 3 dias de trevas, que está no artigo no nosso site, por 2 vezes estava lá
desmentindo que Padre Pio tivesse feito qualquer profecia sobre 3 dias de trevas. Não fez, né? Isso foi registrado no livro de um autor muito sério, um padre também, que fez uma biografia sobre Padre Pio e citou isso também, que Padre Pio nunca fez profecia nenhuma de 3 dias de treva nenhum, né? Então aqui a gente aqui tá uma tentativa de validar os sonhos do padre como premonitórios, relacionando eles a Padre Pio, sendo que, desculpa, gente, desculpa não, que eu não vou me desculpar porque eu não tô fazendo nada errado, mas né, sinto informar de certa forma, porque decepciona as pessoas, mas Padre Pio não tem nada a ver com isso. Então, Padre Oliveira tem que... Né, não, Padre Pio não tem conexão com esses seus sonhos, ok? Depois, tem o poema profético, né, do Padre Oliveira. Vamos passar, já mudamos um pouco o tópico, que é de 5 de junho de 2015, as 27 estrofes. É um poema com 27 estrofes. Aí vem não sei se é um anjo que citou, enfim, mas estava na vibe da rima, né? Então, tem 27 estrofes aí do poeminha e tal. Aí me chamou a atenção, eu não vi problema nenhum no poema, nada, também nada demais. Mas enfim, o ponto, as estrofes que me chamaram a atenção foram essas aqui. A profecia escutada fará vir a paz. A rejeição da mesma trará a desgraça daquele que não sabe o que faz. Então aí, pô, tá jogando praga, não sei, eu não entendi bem, sei lá, né, não dá para ser muito claro nisso, mas a impressão que me dá é que é obrigatório, né, acreditar nessa profecia, senão vai trazer desgraça. Parece tipo uma maldição, né? E a gente sabe que na doutrina da igreja, isso é até citado no vídeo do rapaz, que é a fonte primária do Padre Oliveira, ele mesmo cita que nenhum católico, isso é doutrina, o cardeal Ratzinger, né, na Bento XVI, explicou isso no documento explicatório sobre a mensagem de Fátima, que nenhum católico é obrigado a crer em revelação particular nenhuma, nem as aprovadas por Roma, né? Se for discordar, claro, tem que ser muito discreto e respeitoso com aquelas aprovadas por Roma. Mas com as não aprovadas por Roma, muito menos. Ele não tem dever nenhum de acreditar, porque toda a revelação, tudo que realmente os católicos deveriam saber, já foi revelado na Bíblia, já foi a revelação completa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, não dá para ninguém, né, vir e dizer que vai cair a desgraça sobre alguém que não acreditar em revelação particular X, né? Em desgraça está quem não acredita na revelação, a revelação com R maiúsculo, que é a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação que nos é confiada pela igreja, pelo seu interpretada corretamente pelo magistério, representado pelo Papa em união com os bispos do mundo inteiro, né? Agora, olha só, gente, a profecia escutada fará vir a paz, a rejeição da mesma trará a desgraça daquele que não sabe o que faz. Né? Não está aí muito explícito que seria uma maldição para quem não crê nas profecias do Padre Oliveira, mas parece sugerir isso, não parece? Para mim parece, né? Eu vendo um negócio desse, se eu não tivesse a obrigação de estudar o caso inteiro para responder vocês, eu já, gente, não, já deu, né? Para mim já tinha dado há muito tempo, mas chegando aqui, né? Eu já, beleza, obrigada, tchau, né? Mas enfim, voltemos, né? Tem mais. Vamos passar para outro tópico. Dia 2/6/2022, o Padre Oliveira teve uma intuição sobre a guerra, né? Vai ter uma guerra aí, teve uma visualização, ele vê as coisas, né, na frente dele e tal, muitas vezes. Alguns são sonhos, outros são visões, de fato. E aí ele parece que vai ter uma guerra entre 2022 e 2023, uma coisa assim, né? Depois, enfim. Aí aquela coisa, né? Aí perguntei, meu mundo verá os horrores de uma guerra em 2024? Isso aparecerá nas televisões? Isso o padre se questionando, né? Tentando interpretar as próprias visões. Aí ele viu uma guerra entre 2023 e 2024 e vi as pessoas assistindo as cenas da guerra pela televisão. Gente, na boa, desde que eu me entendo por gente, eu vejo guerra na televisão. E eu acho que é todo ano, não é? Ou guerra em toda parte do globo sempre está estourando uma guerra, ou guerra civil,
ou guerra entre nações, está sempre estourando a guerra aí. Então, tipo, vou prever uma guerra para esse ano, para o ano que vem também. Vou acertar. E eu quero vocês aí divulgando no WhatsApp, né? Igual o estilo do WhatsApp, quero vocês divulgando minhas profecias. Nota aí e divulga, tá? E depois eu quero a fama. Que eu não vou ficar aqui nem na descrição, não. Quero ganhar os créditos aí. Já tá a minha previsão aí de guerra também. E, gente, isso é todo ano, pelo amor de Deus. Aí depois ele diz, em 2029 o mundo olhará para o céu e os conflitos e guerras na terra terão de parar. Depois disso, né, aí ele... depois disso não vi mais nada. Chama a minha atenção que novamente o ano de 2009 apareceu como o término e encerramento de algo. Gente, todo ano tá, né, encerrando alguma coisa, começando outro. Enfim, um negócio assim que vai encaixar em alguma coisa. Isso vai encaixar e vão dizer, nossa, ai, pô, fechou aqui. Nossa, demais a profecia aqui. Deu, né? Encaixou, se cumpriu. Vamos lá, eu acho que é isso, gente. É isso mesmo, não tem mais nada para dizer, enfim. Alguém me perguntou por que as pessoas têm tanta paixão, muitos católicos têm tanta paixão, tanta facilidade, né? E ficam nessa busca, nessa sede por profecias, a ponto de nem precisar questionar, né? Quem é que está dizendo? Vai dizer que é um padre. Mas que padre, gente, né? E o próprio rapaz que está divulgando, ninguém que é a fonte primária das profecias, é um rapaz que né, a maioria das pessoas nem sabia quem era, né? Deve ser um ótimo rapaz, deve ser uma boa pessoa, de bom caráter, de boas intenções, mas a imensa maioria dos católicos que estão dando crédito a essas profecias do Padre Vireira, com certeza não o conheciam. Então as pessoas estão dando crédito a essa profecia. Por quê, gente? Esqueci de falar, já estava quase esquecendo de falar. Teve a morte do Papa Bento XVI, né? Que ele previu, o Padre Oliveira fez uma profecia em 2020, prevendo a morte do Papa Bento XVI em 2022. Mas, gente, naquela época, em 2020, já se mostrava, né? Tem fotos, se você procurar fotos do Papa Bento XVI em 2020, ele já estava na cadeira de rodas, né? Foi o ano até que o irmão dele ficou doente e já se encaminhando para a morte, né? Então ele foi até para a Alemanha visitar o irmão, ele já estava... As pessoas até falam, nossa, ele está com a aparência tão ruim. Então, assim, ele estava já prever a morte dele para 2022, eu não vejo nenhuma façanha nisso, sinceramente. Quem está impressionado com isso, pelo amor de Deus, gente. Então ainda teve essa, assim, como o Papa morreu, aí encaixou na profecia do Padre Oliveira, eu acredito que isso está dando mais... Aí os influencers se empolgaram nas lives e tudo, então dando ainda mais repercussão para esse caso. Então tem problema eu acreditar em revelações pessoais? Não, eu acredito em várias. Inclusive de amigos meus que não tem fama nenhuma e já viram. Nossa Senhora, eu acredito plenamente. Então, uma dupla, né, de irmãos que a gente conheceu na paróquia, que eles eram protestantes, Nossa Senhora veio falar com eles, e eles falou para eles se tornarem católicos, eles vieram para a igreja católica, não falaram isso para ninguém, só para o confessor e para o catequista, que no caso era Alexandre na época, o diácono Alexandre, que não era diácono na época, era só catequista, e a gente acredita plenamente deles, não divulgaram para mais ninguém, ficou ali, acredito que eles viram Nossa Senhora. Tantas vezes algum amigo falou, olha, estava lendo a Bíblia, e veio uma locução interior para isso. A palavra cabia completamente na situação que eu estava vivendo, assim, de uma forma assim, que incrível, e ajudou, né? E trouxe uma luz para o momento que a gente estava vendo. Então, eu acredito muito, né? E não acho tão raro assim, revelações particulares. Na verdade, não acho muito raro. As pessoas que realmente, né, buscam essa união com Deus, não é tão raro assim de terem revelações particulares. Mas também não é raro, né, as pessoas confundirem, terem autossugestão, terem efeito de hipnose, confundirem as próprias ideias e sonhos com eventos místicos. Não é raro fraudes também, que eu obviamente não acredito, mas que eu não acredito que seja esse caso. Mas, enfim, a gente não pode, né? Essa sede de ficar correndo atrás, né, de revelações particulares, muitas vezes é porque a pessoa eu vou usar uma palavra, talvez esteja assim, entediada da sua... como ela encontrou Jesus Cristo de fato e não vive na presença não vê a presença dele,
né, não percebe a presença de Cristo como um místico, então ela fica aqui tentando buscar maravilhas, né, e novidades para poder a fé dela efervescer, né? Ela precisa dessas maravilhas, né, para a fé dela poder se revigorar, né? Mas isso porque o próprio, né, o Cristo em si não está bastando para ela. Então ela precisa dessas profecias, ela precisa de milagres, ela precisa de sinais sobrenaturais. Mas se você precisa disso, ao menos tenha mais critério, né? Não é qualquer coisa que aparece assim, do nada, enfim. Eu acho que eu já falei bastante, espero que tenha tudo ficado claro. Antes de... pena que eu não trouxe o Catecismo de São Pio X. Antes de vocês buscarem, estudarem revelações particulares, videntes de Nossa Senhora não sei da onde, mergulhem no Catecismo de São Pio X, que está desatualizado um pouquinho, tem alguns pontos atualizados. Por exemplo, as mulheres devem usar véu na missa, é obrigatório. Não, isso não é mais obrigatório, é facultativo, né? Então ele é meio desatualizado em algumas questões disciplinares, né? E não tem algumas coisas relativas, por exemplo, a inseminação artificial, porque não era da época de São Pio X. Mas eu acho que é o melhor catecismo que tem. Mergulha nele, sabe? Acho que vai abrir sua mente. Complementa o conhecimento com um catecismo que é fininho e é bem simples de entender, que é formato pergunta e resposta, que é o compêndio do nosso Bento XVI, falando Bento XVI, fé e razão, né? Lembra da Fides e Ratio, do documento do João Paulo II, que com certeza teve a colaboração do Bento XVI, que tinha tanto apreço por uma fé razoável, não um fideísmo, uma credulidade, uma coisa, né, que se acredita em qualquer coisa, que se quer acreditar para ter um consolo. Não, uma fé baseada na razão. Esse é um legado não só de São João Paulo II, como, né, sobretudo de Bento XVI. Então, assim, se apeguem a esses dois catecismos, que são muito simples, têm uma linguagem facílima, que é o de São Pio X, e o compêndio do Catecismo de Bento XVI, são baratos, né? Mergulhem nisso, mergulhem nos livros sobre as vidas de santos, mergulhem, sobretudo na meditação constante do Evangelho, dessa palavra. Leiam, né? O Evangelho é para ser lido constantemente, 1000 vezes, 10.000 vezes durante a nossa vida. E é isso, sejam mais criteriosos, tá bom? Um beijo para vocês. Desejo tudo de bom para vocês. Eu fiz esse vídeo por zelo pela caminhada espiritual de vocês, tá bom? Grande abraço e tudo de bom. A novidade é que o rapaz que a gente chama de porta-voz do Padre Oliveira entrou em contato com a gente porque ele soube que a gente ia fazer um vídeo com a nossa análise sobre as supostas profecias do Padre Oliveira que estão bombando por aí. E ele entrou em contato com a gente e a gente deu para ele um resumo dos tópicos que a gente ia abordar no vídeo.